Então vamos iniciar a nossa exposição de hoje. Hoje nós vamos dar sequência no livro de Abacuque. Nós estamos chegando ao final do livro, já no final da nossa série, e chegamos no capítulo 2, verso de número 6. E hoje nós vamos expor do verso 6 até o verso de número 20. E como eu disse para vocês, o sermão do domingo passado era um sermão em duas partes, onde a primeira parte foi domingo passado e a segunda parte será hoje. E nessa segunda parte, nós vamos refletir sobre esse Deus que julga toda a impiedade, esse Deus que julga toda a maldade. E nós vimos que Deus responde a Abacuque. E na resposta que Deus dá a Abacuque, ele primeiramente fala para Abacuque que ele tem claramente em sua mente a distinção entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Porque Abacuque, a crise de Abacuque era essa: Senhor, o Senhor não consegue discernir quem é o justo e quem é o ímpio? Quando ele questiona: Senhor, Tu é tão santo, por que que Tu permite que pessoas cruéis venham a ser como vara de disciplina para pessoas justas? E aí, Abacuque, com esse questionamento, Deus responde: olha, eu tenho a distinção completa, eu conheço o caminho do justo, e eu conheço o caminho do ímpio. Mas ele apresenta para Abacuque aqui que toda maldade será julgada, será condenada, será sentenciada diante do seu trono, e que o justo viverá por sua fé. E vejamos como que ele responde essa parte do julgamento dos ímpios. Vejamos, versículo 6, diz assim: não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo. Visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr-lhes o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado, por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue, e cometeu violência contra a terra, contra as cidades, e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestras de mentira para o artífice? Confia na sua obra, fazendo ídolos mudos.
Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se, porque pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai soberano, nós te suplicamos, Senhor. Como bem colocou o teu servo, que anseiamos ouvir a tua voz nesta manhã, Deus. E nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor use a tua palavra para fazê-la. Com teu Espírito ilumina as nossas mentes, aqueça os nossos corações e lança, Senhor Deus, a mente da tua palavra. Ó Deus, nós necessitamos, nós ansiamos por ouvir a tua palavra, como cantamos. Fale, ó Deus. Fala-nos, Senhor. E nós pedimos a Ti que também aqui eu esteja como arauto do Senhor, como mensageiro do Senhor, ó Deus, para ser fiel à Tua palavra e que meus conceitos fiquem de lado para que tão somente a fidelidade à Tua palavra seja pregada aqui. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Acho que nenhum contexto seria melhor para entendermos Abacuque do que o nosso contexto atual no Brasil. Se você está acompanhando essa série, está refletindo bastante no que Abacuque está apontando para nós, nas crises de Abacuque, nas respostas de Deus e no cenário de Abacuque, e você ao mesmo tempo está acompanhando alguns noticiários, não precisam ser todos, só apenas alguns, você com certeza fez um link imediato com o que nós estamos passando e ao mesmo tempo com a situação do profeta Abacuque. É revoltante para nós, como eu falei na semana passada, pensarmos na impunidade, na injustiça. E de fato o cristão, ele precisa se revoltar quando ele vê a injustiça. Porque a partir do momento em que nós olhamos para a injustiça, nós sabemos que o caráter de Deus está sendo ferido, está sendo manchado. Quando a injustiça acontece, porque o caráter de Deus é o caráter de um Deus justo. E um Deus justo não tolera injustiça. Mas ao mesmo tempo, esse é um ponto X. O Deus justo não tolera injustiça. E aí entra a crise de Abacuque. Como alinhar? Como conciliar esse Deus justo com toda a injustiça que a gente vê? E a nossa sensação, a minha, a sua sensação, talvez, ao olhar para o nosso país, e aqui eu estou falando de nós, não de Abacuque, talvez seja a sensação que Abacuque descreve, quando ele diz que nós somos como peixes no mar, e que os peixes no mar, esse justo, né, ele se sente como se ele tivesse impotente diante de um predador que está ali pescando de arpão. Como fugir dessas redes que nos cercam de toda impunidade, de toda maldade que a gente vê nos nossos dias? Tiago falou bem, nós estamos há 1 ano dessa doença, dessa pandemia, e nesse 1 ano nós vemos os nossos governantes mais preocupados com seu próprio umbigo e com roubar ainda mais de quem já está sofrendo, de quem já está perdendo familiares, parentes, empregos, recursos. Isso nos revolta.
E aí a gente olha e vê um tribunal, o nosso tribunal mais importante, o lugar que deveria proteger a lei, tornando culpado inocente e inocente uma E aí você fica, o que faremos? Como faremos? Como caminharemos a partir de uma situação dessa? A nossa crise é a crise de Abacuque. Mas Deus responde a Abacuque, e eu quero chamar a sua atenção agora para essa resposta que Deus dá. Deus responde a Abacuque chamando a atenção para algo que é muito importante e que a gente acha que isso não é um princípio, que a gente acha que isso é algo que Deus colocou no Antigo Testamento e esqueceu lá, que é a lei da semeadura. A lei da semeadura é um princípio que diz que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. É impossível alguém semear arroz e colher feijão, semear melancia e colher mamão. É impossível. Aquilo que se semeia, aquilo também será colhido. Esse princípio também está lá em Gálatas. Paulo fala disso. Paulo fala acerca dessa lei da semeadura. E isso é algo que Deus vai destacar aqui também. E quando a gente olha para essa lei da semeadura, nesse texto, a gente pode até pensar em alguns princípios importantes dessa lei da semeadura, ainda a título de introdução. A gente observa que o caráter santo de Deus exige a justa, retribuição do mal. Porque Deus é santo, porque Deus ele é justo, esse caráter de Deus vai exigir a punição do mal. O drama do profeta Abacuque era como ele vai conciliar o caráter santo de Deus com o prevalecimento do mal. O mal prevalecendo, o mal vencendo, como que pode? Entre o seu povo e contra o povo de Deus. No entanto, agora Deus, ele abre para Abacuque as cortinas do futuro e mostra que o pecado não ficará para sempre impune. O pecado, ele não vencerá, digamos assim, não vencerá essa guerra. Ele pode vencer algumas batalhas, mas a guerra ele não vence. Porque Deus é santo, porque Deus é onipotente, o mal não pode prevalecer. Quem planta violência, colherá os frutos malditos de sua louca semeadura. Isso é um fato. Mas ainda a título de introdução, nós podemos ver também que o pecado, ele pode parecer vantajoso, mas ao fim, ele traz maldição e destruição. O pecado, ele pode parecer sempre algo bom, vantajoso. Eu vi recentemente uma entrevista, um delegado dizendo que no Brasil, por causa que a lei ela é muito frouxa no Brasil, para muitos o crime pode parecer vantajoso. Por quê? Porque há uma impunidade total. Mas o pecado, por mais que ele pareça vantajoso, o fim dele traz maldição e traz destruição. Nós não podemos perder isso de mente. Nós não podemos achar, porque muitas vezes ao pecarmos, ao falharmos, o julgamento não vem de imediato, como veio, por exemplo, para Ananias e Safira, que ao mentir para o Espírito Santo eles foram fulminados na hora. Porque o pecado não vem de imediato assim, nós não podemos achar que é vantajoso. A Babilônia, por exemplo, ela alcançou muitas conquistas econômicas, políticas, e criou um grande império. A nação babilônica juntou para si nações, como peixes em sua rede, como a gente viu nos sermões passados. E ninguém podia deter o seu avanço ali conquistando as nações. Os povos ficaram reféns do Império Babilônico e eles achavam que isso era vantajoso. Eles agiam com maldade, com truculência e eles achavam isso muito vantajoso. Porém, há um limite para o prevalecimento do mal. Há um limite. Quando o ímpio imagina estar no controle da situação e começa a dar glória ao seu próprio nome, como a gente viu Deus falando acerca deles, então Deus os derruba das alturas e expõe ao vexame. A recompensa do pecado é a morte. O pecado
é a maldição das nações. Certa vez um historiador falou que os grandes impérios, eles começaram a ruir de dentro para fora. O Império Romano, que foi um dos grandes impérios, eles começaram a ruir de dentro para fora quando eles se perverteram. Quando eles começaram a se corromper, quando a maldade dentro deles foi crescendo tanto, eles começaram a implodiram. Toda a maldade que eles plantaram, eles colheram futuramente. E assim foi com todos os grandes impérios da história. Mas ainda, a título de introdução, nós vemos que as várias conquistas com truculências e maldades são pura perda. Tudo que é conquistado com violência e maldade é pura perda, não é ganho. A arrogante Babilônia, ela marchava sobre toda a terra, reunindo nações e povos e fazendo todos se dobrarem diante deles, diante do seu poder econômico e militar. Os caldeus, eles eram irresistíveis. Eles eram sua própria lei, ninguém podia detê-los, ninguém podia corrigi-los. Eles adoravam a si mesmos, eles olhavam para si mesmos e nós somos realmente demais. Ninguém vai nos deter jamais. Quando eles estavam no auge, eles estavam no topo, no auge da sua glória, no topo de suas conquistas, Deus os arrancou de lá. E Deus os lançou no vale da vergonha e da derrota irrecuperável. Eles semearam violência e agora os seus malditos frutos eles começaram a colher. Não nos enganemos. Não nos enganemos, porque os frutos da maldade, aquilo que planta, a maldade que é plantada, ela é colhida. E geralmente essa colheita, ela é farta. Ela vem muito grande em cima daqueles que o plantam. Então o texto que nós temos em mão, o texto que nós vimos agora, nós podemos considerá-lo como um cântico fúnebre da queda da Babilônia. É como se fosse um cântico aqui para o velório desse povo. Esse texto ele é marcado por 5 ais. Tem uma expressão aí que você vai olhar na sua Bíblia e você vai perceber. Ela está aí no verso 6, ai daquele que acumula. Ela está no verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa. Está no verso 12, ai daquele que edifica uma cidade. Está no verso 15, ai daquele que dá ao seu companheiro. E está no verso 19, ai daquele que diz a madeira corda. Nós temos aí esses 5 ais. Esse ai, ela é uma expressão com frequência empregada em cânticos fúnebres. Esses 5 ais que são apresentados aí de maneira simétrica até, em 5 estrofes desse cântico, essa estrofe tem 3 versos cada. Os ais são levantados e proferidos por todas as nações e povos mencionados no versículo 5. Nesse versículo 5 que nós vimos na semana passada. Os 5 ais registrados nesse capítulo expressam bem a verdade, não só com respeito aos caldeus, mas como um princípio universal da história. Tudo que o mal está sob o juízo de Deus, todo mal está sob o juízo de Deus, melhor dizendo. Os maus podem triunfar por algum tempo, mas sua sentença está selada. Então, esses 5 ais, que será a estrutura do nosso sermão hoje, eles mostram o que será a condenação dos povos. Então vamos pensar nesses 5 ais, que é a nossa grande ideia de hoje, a mesma grande ideia da semana passada, porque, como eu disse, o texto do 1 até o 20, do 2 até o 2:20, é um sermão em 2 partes. Relembrando a grande ideia, semana passada, Deus julgará toda a impiedade, mas o justo viverá por sua fé. Deus julgará toda a impiedade, mas o justo viverá por sua fé. Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Está dando para ouvir bem?
Vejamos então o nosso primeiro ponto, primeiro ai. A condenação do roubo, que é a corrupção do poder econômico. Está aí do verso 6 até o verso de número 8. Os caldeus, eles tinham depósitos enormes de bens roubados e saqueados de pessoas desamparadas. Então, por onde eles passavam, eles destruíam tudo. A ganância deles não tinha limites. A disposição deles para acumular, além do necessário, era como uma fome insaciável. Quanto mais eles tinham, mais eles queriam. Por essa razão, eles aumentavam sem culpa os seus inimigos e o seu perigo. Vejamos os pontos importantes nesse texto. Versículo 6 destaca para a gente o enriquecimento ilícito que eles tinham. Ai daqueles que acumulam o que não é seu. Até quando isso será assim? Abacuque está perguntando. E daquele que se enche de coisas penhoradas. O profeta Abacuque vai dizer, ai daquele que acumula que não é seu. Nas guerras, ali onde eles travavam, a Babilônia tinha tomado como presa da guerra reféns, objetos de artes, dinheiro e tudo quanto podia ser levado para casa. Então eles não só venciam seus inimigos, mas eles pegavam tudo ali que estava naquela cidade ou naquela nação, que eles dominavam. O pecado condenado pelo profeta aqui envolve um acúmulo de bens que não são seus. Eles estavam enriquecendo de forma ilícita, quer por meio de roubo, quer por meio de fraude. Enriquecer-se com o que pertence aos outros é uma quebra do 8º mandamento da lei divina, que diz, não furtarás, que diz, não roubarás. O enriquecimento ilícito está debaixo de um ai condenatório. Ele pode oferecer ao homem, à empresa ou às nações desonestas um aparente bem-estar e segurança, mas esse crime traz em si o DNA da morte. Ainda que seus agentes, aqueles que enriquecem de forma ilícita, escapem do braço repressor da lei, escapem do juízo humano, ou estejam protegidos por aqueles que aplicam a lei, jamais ficarão impunes perante aquele que é o reto juiz. Por mais que a gente veja em nossa nação, muitos dos nossos governantes fazerem isso, e a gente vê a impunidade, saibamos que esses não escaparão do julgamento do reto juiz. E esse tribunal, ele não falha, e esse tribunal não é sujeito à propina. Mas no verso 6 também, fala que o enriquecimento ilícito, ele fornece uma aparente segurança. Quando Abacuque diz, até quando? Até quando isso será assim? O profeta estava perturbado com a demora de Deus em mostrar juízo contra os perversos caldeus. Por isso ele pergunta até quando. Por isso ele usa essa expressão. Os ambiciosos, egoístas, eles pensavam que jamais seriam apanhados pela justiça. Eles pensavam que podiam fazer o que queriam e eles jamais seriam pegos. Eles se sentiam seguros na prática do seu crime e não se apercebiam de que estavam cavando a sua própria sepultura, que estavam levantando a sua própria sentença de condenação. O pecado, ele é enganador, ele é uma fraude, ele oferece uma falsa sensação de segurança, ele promete prazer, mas ele paga com desgosto, ele promete segurança, mas ele traz a derrota, ele promete vida, mas ele vai conduzir à morte. Nunca esqueçamos disso. Mas aí Abacuque, ele segue também nos falando que o enriquecimento ilícito, ele usa instrumentos de opressão. Quando ele diz, ainda no verso 6, ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores. O pecado denunciado por Abacuque, aqui é exortado mediante o acúmulo de penhores. Às vezes, essa prática ela conduzia à escravidão dos pobres que necessitavam tomar dinheiro emprestado, visto que
o último bem ou a garantia que alguém poderia oferecer e perder seria a sua própria pessoa. E isso foi muito comum na época dos judeus, quando eles começaram a passar necessidade, e aí os próprios irmãos judeus, eles emprestavam dinheiro aos seus conterrâneos, né, o povo da aliança. E aí o que é que eles faziam? Como o outro não podia pagar, eles tornavam eles escravos. Então havia essa opressão e eles faziam isso de forma injusta, desonesta. E aí Abacuque, ele revela esse grande pecado, e Deus está dizendo aqui que isso não passará impune, que esse tipo de situação não passaria impune diante do Senhor. Mas no verso 7 e 8, ele mostra que o enriquecimento ilícito tem uma consequência desastrosa. O profeta sentencia os injustos caldeus. Vejamos o que diz. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. O mal cometido contra os outros volta-se contra o próprio malfeitor. Está escrito aqui na profecia de Abacuque. Quem planta violência, colhe violência. Quem planta ódio, colhe ódio. Quem espalha terror, por ele será apanhado. Jesus disse lá em Mateus 26, 52, todos os que lançam mão da espada, pela espada perecerão. Assim como o indivíduo, as nações também ceifam e também semeiam. Eis o princípio fundamental que controla o destino humano. Lembra que eu falei que Paulo fala lá em Gálatas? Gálatas 6:7, para quem quiser anotar. Onde ele diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Abacuque sabia que cedo ou tarde o opressor sofreria a mesma sorte de suas vítimas. A Babilônia, ela saqueou muitas nações e ela própria foi saqueada. Os babilônios haviam derramado rios de sangue e o seu sangue também foi derramado. Assim também acontece com todas as nações, com todos os impérios. Nação após nação se levanta e depois cai. E a gente viu isso acontecer com o Egito, com a Grécia, com Roma. A gente vê isso com muitos impérios que crescem na impiedade, na maldade e depois caem. Chega a hora em que o ai pronunciado por Deus, ele entra em vigor. O ai, ou seja, o juízo e a sentença de Deus sobre o injusto são certos. E a gente vê que Deus julgará toda a maldade, toda forma de enriquecimento ilícito será julgado pelo nosso Senhor. Mas aí nós temos o segundo ai. O segundo ai é a condenação da ambição orgulhosa, ou seja, a corrupção do poder social, que está aí do verso de 9 a 11. O profeta Abacuque, ele continua falando acerca da riqueza ilícita dos caldeus e dos seus lucros criminosos, destacando, porém, o propósito deles em ajuntar riquezas, ou seja, distinguir-se socialmente. Abacuque, ele está enfatizando aqui o propósito, ou seja, as provas e os resultados da ambição dos caldeus. O propósito dos caldeus era a exaltação de si mesmos. Então, quanto mais eles ajuntavam riqueza, eles se orgulhavam disso. Eles olhavam para si e ficavam admirados consigo mesmo. O poder econômico, ele oferece ao homem uma sensação de segurança. E Abacuque destaca isso de algumas formas. No verso 9, ele diz, olha o que o profeta fala, olha a forma contundente como ele fala. Ele diz, ai daquele que ajunta em sua casa
bens mal adquiridos. O significado básico de mal adquiridos é quebrar abruptamente, como fazem os orientais com peças de pratas ou de metais em transformações monetárias. Mais tarde, essa expressão, mal adquiridos, ela veio a referir-se aos que andam em busca de ganho iníquo, de ganho desonesto. Depois de suas conquistas militares, a Babilônia, ela pilhava os países que ela vencia. Do templo em Jerusalém, seu exército levou para a Babilônia os sagrados tesouros e os utensílios de ouro que havia no templo de Salomão. O desonesto pode parecer esperto, feliz, vencedor, mas ele está debaixo de uma sentença de maldição. O seu pecado o achará e ele será apanhado pelas próprias cordas da ambição, do qual ele acha que é vantajoso. O dinheiro ele até oferece temporariamente uma aparente segurança. Olha o verso 9 na parte B, quando ele diz: ai daquele que ajunta em sua casa os bens adquiridos, para pôr em um lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. O dinheiro ele é um falso refúgio. Ele não pode livrar o homem das garras do mal. Só Deus pode fazer isto. Só Deus pode livrar o homem das garras do mal. Os babilônios, eles tomaram terras que não lhe pertenciam, a fim de construir um império que os glorificasse e que lhes garantisse uma proteção. Eles fizeram isso e o objetivo deles era ter segurança e ter uma segurança para que ninguém os atingisse. Não há, porém, posição geográfica, nem poder político ou econômico que possa oferecer uma segurança ao homem. A segurança da Babilônia era falsa, pois nenhum indivíduo ou nação pode construir muros altos o suficientes para deixar Deus de fora. Ninguém pode construir uma fortaleza que seja indestrutível diante do poder de Deus. Mas nós vemos também em seguida, no verso 10, Abacuque nos falando que a riqueza adquirida pelos instrumentos da corrupção traz vergonha e não sucesso. Olha o que diz no verso 10. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. O desonesto peca contra Deus, violando a sua lei. Então nós temos aqui esse princípio de que aquele desonesto, ele peca contra Deus violando a sua lei, ele peca contra o próximo violando os seus direitos e ele peca contra a sua própria alma, deixando a sua própria alma se corromper pela ganância. Então a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, não consiste naquilo que nós temos. A riqueza é bênção se ela procede de Deus por meio de trabalho honesto. Não quer dizer que todo aquele que possui riqueza, ele está em pecado, não. A riqueza ela é uma bênção. Quando Deus ele nos abençoa por meio de um trabalho honesto. A riqueza da qual Deus está condenando aqui é aquela riqueza que é feita de forma ilícita, que vem por meio da injustiça, do roubo, do furto, da maldade e inclusive da opressão em cima daqueles mais necessitados, que era o que a nação babilônica estava fazendo aqui. E no verso 11, nós vemos a riqueza mal adquirida, em vez de trazer proteção, ela traz testemunho contra o infrator ganancioso. Olha o que Abacuque diz: porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Em vez de trazer segurança e proteção, toda aquela fortaleza que ele estava construindo, e Abacuque está usando aqui de uma linguagem figurada, ele está dizendo o seguinte: olha, aquilo que você está juntando de forma ilícita ali para sua proteção, ele vai testemunhar contra você. É como se você construir uma casa aqui, uma fortaleza, uma casa linda.
mas aquelas paredes que você acha que vai te proteger, ela vai se virar para você e vai testemunhar contra você. Ou seja, as ações que eles fazem serão não uma segurança para eles, mas uma prova daquilo que eles estão fazendo. Mas temos o terceiro ai, verso 12 ao verso 14, que é a violência, ou seja, a corrupção do poder político. O profeta está se referindo às edificações construídas pelos construtores nas terras subjugadas, aqui do verso 12 até o verso 14. Isso eles faziam depois que eles matavam e dominavam os donos daqueles lugares, os donos ali daquelas terras. Eles eram cruéis, e o crudelíssimo Nabucodonosor, ele foi um protótipo de uma longa lista de invasores famosos que derramaram muito sangue, dos quais a gente poderia listar alguns: Júlio César, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, homens que vieram com sua maldade e derramaram muito sangue. Ainda hoje, depois de tantos séculos de dura experiência, que nós temos a história para nós vermos e aprendermos com ela, com todo o progresso cultural, as invasões elas continuam em países como Afeganistão, Iraque, Líbano e outros vários países. Deus de fato julgará as nações que foram edificadas com sangue. Todos os impérios do mundo chegam à maré alta. Ou seja, chega a maré alta, recuam e desaparecem no oceano da humanidade. Então não pensemos que esses impérios passaram impunes. A violência está quase que institucionalizada. Os noticiários são verdadeiras filiais do submundo do crime, onde nós vemos muitas vezes todo um submundo do crime construído com base em muito sangue. Nesta sociedade, cada vez mais embriagada de sangue, morte de pessoas inocentes, Abacuque levanta sua voz para dizer que Deus julgará a violência e punirá os que se valem dela. Vejamos algumas questões que Abacuque destaca aqui no texto. Ele coloca que a vitória alcançada pela opressão tem gosto de derrota. Olha o verso 12 que diz: ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e a fundamentam na iniquidade. A Babilônia, ela cresceu, ela foi edificada com muita morte, com muito sangue. Mas isso para eles, por mais que parecesse vitória, por mais que parecesse bonito, isso tinha gosto de derrota. O poder político, conquistado pela força da violência, ele é efêmero. Olha o que Abacuque diz no verso de número 13. Será que não é vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fustiguem em vão? A glória do ímpio, ela fenece como a relva, ela some. O poder político é passageiro como o vento. A estabilidade deles é tão frágil quanto o lodo. Mas Abacuque continua nos dizendo que os reinos do mundo, eles vão sucumbir, mas o reino de Deus vai triunfar. Olha porque ele diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Enquanto ele fala que o império da Babilônia, esse vai sucumbir, o reino de Deus, esse vai triunfar. E esse vai encher a terra como as águas cobrem o mar. E nós precisamos guardar essa verdade e essa certeza em nossa mente e nosso coração, de que todos os reinos do mundo passarão, mas o reino do Senhor, ele durará para sempre. Mas o quarto ai, ele vai falar acerca da embriaguez, a corrupção do poder moral, verso 15 ao verso
17, onde nós temos aqui as estrondosas vitórias do exército caldeu. Quando eles venciam, eram ocasiões para marchas triunfais e celebrações festivas, onde eles iam comemorar ali a cada nação dominada. E aí eles começavam a comemorar com brinde ao imperador, que era invencível, com brinde às tropas. Eles começavam ali a se embriagar e vir toda a desonra moral acerca disso. A ideia aqui que Abacuque trata do verso 15 ao 17 é que os caldeus, com a sua volúpia de poder e conquista, eles induziam outras nações à guerra visando ali a despojá-la, as quais eram por fim deixadas a sofrer a perda e a vergonha. A embriaguez é um dos males mais graves da sociedade. Ela destrói vidas, ela destrói famílias, ela destrói cidades e nações. A palavra de Deus adverte severamente acerca dos graves prejuízos da bebida forte. Nós temos vários textos acerca disso. A embriaguez e a degradação moral, com frequência, andam juntas. A gente pode ver isso em vários textos. A própria Babilônia caiu numa noite em que o rei Belsazar e seus convivas estavam se embebedando. E eles estavam ali embriagados. E aí veio os seus inimigos e o dominaram. E o texto nos dá alguns princípios importantes. Primeiro, que diz que quem humilha e degrada o próximo atrai sobre si juízo. Olha o que Deus fala no verso 15. Ai daquele que ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. A Babilônia, ela embebedava os seus súditos para escarnecer deles e humilhá-los. A mão de Deus pesou sobre aquele arrogante império e trouxe juízo para eles. Mas no verso 16 nós vemos que Deus, ele é o vingador daquele que degrada o próximo para o explorar. Olha o que diz: você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se encherá de vergonha. Deus mesmo tomará a causa dos oprimidos, e Ele mesmo dará a paga àqueles que oprimem e escarnecem do próximo, sem que este possa impor qualquer resistência. Ou seja, aqueles que muitas vezes expõem o seu próximo à vergonha, expõem o seu próximo ao ridículo. E nós vemos que hoje em dia talvez essa prática, embora ela esteja bem presente, ela seja usada também um pouco diferente. Quando os babilônicos, os caldeus, eles embriagavam os seus inimigos e expunham a vergonha, hoje nós temos outras formas em que conscientemente muitos expõem as nossas crianças, os nossos adolescentes à vergonha, à nudez e o fazem viver dessa forma, com essa decadência moral, como se tudo isso fosse normal, como se tudo isso fosse bom, e eles expõem, e eles mesmos que expõem, riem dos que assim agem, dos que agem dessa forma. Mas nós vemos aqui que Deus também julgará aqueles que fazem tais coisas. Então, no verso 17, nós vemos que toda sorte de violência é um atentado contra Deus e a sua criação. É interessante porque quando chega aqui no verso 17, que Abacuque vai explicar esse ai contra a corrupção moral, nós vemos que toda a malfeitoria da Babilônia, ela está vindo contra os próprios babilônios. O profeta Abacuque, ele vai sentenciar ele dizendo o seguinte: porque a violência contra o Líbano cairá sobre você e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Deus não deixará impunes os pecados cometidos contra a natureza
e contra a humanidade. O nosso quinto e último ai é sobre a corrupção do poder espiritual, ou seja, a idolatria, verso 18 ao verso 20. Esse último ai, ele é proferido sobre o maior de todos os pecados. Não existe escala de pecados, mas se tem um pecado que a gente pode considerar como o maior de todos, é a idolatria. A verdade é que a idolatria, ela representa a fonte e a razão básica de todos os outros ais, ou seja, de todos os outros pecados. Todo pecado, a raiz de todo pecado está na idolatria. A idolatria é a abominação, é uma abominação para Deus. A idolatria é uma assintosa transgressão dos mandamentos de Deus. A idolatria é alguém adorar a criatura no lugar do Criador. A idolatria começou com Lúcifer, quando ele disse: subirei acima de mais altas nuvens e serei a semelhança do Altíssimo. Ela entrou na humanidade quando Eva quis ser igual a Deus. Este cântico aqui, blasfemo, ele diz o seguinte: glória ao homem nas maiores alturas. Essa é a essência da idolatria. A palavra hebraica para ídolo significa coisa vã, aquilo que não tem nenhum valor. E esse parágrafo nos traz algumas lições curiosas acerca da idolatria. No verso 18, ele mostra que os ídolos, eles são absolutamente impotentes. Para o ídolo, para que serve o ídolo? Visto que seu artífice que o esculpiu, para que serve? Para que serve o ídolo? O ídolo não tem poder nenhum. O ídolo, ele não pode fazer nada por você. Seja o ídolo quem for. Seja que a sua idolatria, o seu ídolo, seja você mesmo. Seja o seu ídolo uma outra pessoa, seja o seu ídolo um político, seja o seu ídolo qualquer outro ser humano, ou algo inexistente que você criou. Ele não tem poder nenhum. Coisas e pessoas podem se transformar em verdadeiros ídolos em nossas vidas. A posição social pode ser um ídolo, bem como a realização profissional pode ser um ídolo. Nenhuma dessas coisas é um mal em si mesmo. Mas quando elas tomam o centro e a razão da nossa vida e tomam o lugar de Deus, isso é um ídolo. Para alguns, o seu ídolo é o apetite. A gente vê em Filipenses, quando diz que o Deus deles era o ventre. Hoje a gente tem também Romanos 16, 18. A capacidade intelectual, ela também pode ser um ídolo. 1 Coríntios 8:1. Era um ídolo para a igreja de Corinto isso. A Bíblia, porém, nos exorta, em 1 João 3:21, quando diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardem dos ídolos. Os ídolos, eles são instrumento de engano. Olha o que diz o verso 18 ainda na parte B. O que é a imagem de fundição, mestras da mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. O apóstolo Paulo, ele disse que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Porém, o que está por trás dos ídolos, diz Paulo, são os demônios. Existe um espírito enganador agindo na idolatria. Oséias vai nos falar isso, capítulo 4, verso 12. Por isso as pessoas atribuem milagres aos ídolos, pois eles parecem funcionar, parece dar certo, parece que às vezes eles atendem às preces dos seus fiéis ou dos seus idólatras. Mas Abacuque vai chamar a imagem mestra de mentiras.
ela é uma enganação. Ela é uma enganação. Os ídolos são desprovidos de vida e de poder. Olha o verso 19 que diz: ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O ídolo não tem vida, nem poder, nem pode atender um chamado. Por isso que ali, quando Elias está diante dos profetas de Baal, eles gritam, eles clamam, e eles fazem maior barulho, alvoroço, e eles não têm resposta, porque os ídolos não podem fazer nada por eles. Nada. A idolatria é falta de entendimento, é ausência de lucidez, é a morte da razão. Por isso o adorador da imagem muda e morta torna-se semelhante a ela. Salmo 115 diz que aquele que é idolatra torna-se semelhante ao seu ídolo, cego, surdo, mudo. Não pode ver, não pode chegar, não pode falar. E aí Abacuque termina, depois de falar da idolatria, olha como ele conclui no verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Talvez você pense assim, não faz sentido, Abacuque vinha falando todos os ais, termina com a idolatria, o último ai, e coloca o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se dele diante de toda a terra. Por que Abacuque escreveu isso aqui? Porque Abacuque quer nos mostrar que somente Deus é soberano e digno de adoração. Em contraste com os ídolos, que nada podem fazer, o profeta Abacuque faz uma das mais profundas declarações teológicas do seu livro, ao afirmar que o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Os ídolos nada são. Há no céu, porém, o Deus vivo, que tudo vê, que tudo governa. Ele não está oculto sob ouro, prata, mas vivo no céu, pronto e disposto para ajudar o seu povo. Ele é o Deus invisível que habita seu santo templo celestial. Ou seja, aqui o santo templo vem como lugar da morada de Deus, lugar onde Deus habita. E Abacuque está dizendo, o Senhor porém está lá, o Senhor ele está vivo, o Senhor é aquele que ouve as nossas súplicas, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Por isso ele diz, cale-se diante dele toda a terra. Deus descortina que diante de Abacuque, sua majestade, e traz respostas às inquietações do profeta. Abacuque compreende o que Deus está dizendo. Agora que Deus jamais perder o controle da situação, quando Abacuque olha e vê que o controle da história, a caneta que escreve a história, está nas mãos do Senhor, que a história sempre esteve nas mãos do Senhor, que os reinos do mundo passariam, mas o reino de Deus seria estabelecido eternamente, pois o Senhor Supremo, o Rei do Universo, está no seu santo templo, e toda a terra deve se curvar diante dele. Abacuque enfrentou profundas angústias espirituais. A violência do seu povo e a truculência dos caldeus estava afligindo muito o profeta. O silêncio o silêncio de Deus estava inquietando mais ainda o profeta. Quando Deus rompe o silêncio para dizer, olha, eu vou usar os caldeus para julgar vocês, isso deixa o profeta mais perplexo ainda pelo meio como Deus iria tratar a situação. Agora, porém, Deus conforta o coração de Abacuque, mostrando que mesmo no sofrimento do justo, por causa do caráter santo de Deus e do santo poder do Senhor,
O seu plano soberano está em curso e jamais poderá ser frustrado. Três coisas acerca de Deus o profeta aprendeu para consolar o seu coração. E nós vamos encerrar com essas três coisas que ele aprendeu e que você também pode aprender e guardar no seu coração. Primeiro, a graça de Deus. Está no verso 4, capítulo 2. A primeira certeza que Deus deu a Abacuque foi a de que o justo viverá pela fé, a de que o justo é salvo pela graça, a de que por mais que nós soframos, Deus há de salvar o seu povo. Quando Marta aflita chega para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor chegasse um pouquinho antes, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: eu sou a verdade e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele aprendeu não apenas sobre a graça de Deus, mas sobre a glória de Deus, no verso 14. O império que haverá de dominar o mundo não é o reino terreno, não é um governador, um presidente, não é um país, mas é o reino de Deus. A glória que encherá a terra não é a glória de homens poderosos, mas é a glória do Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus encherá toda a terra. E se nós somos súditos desse reino, se nós fazemos parte desse reino, nós estaremos com o nosso Senhor quando a glória dele encher toda a terra. Por isso que Apocalipse não é para nos causar medo, é para nos encher de esperança. Porque nós veremos o nosso Senhor julgando toda impiedade e abençoando o seu povo. E por fim, versículo 20, o que ele aprende é acerca da soberania de Deus. Os ídolos, eles são surdos, são impotentes, são mortos, mas Deus está entronizado no seu santo templo. E toda a terra deve se curvar diante desse Deus. Após receber essa tríplice revelação de Deus, Abacuque, ele passou da sua preocupação no capítulo 1, na sua vigilância no capítulo 2, quando ele diz que eu vou para a torre esperar e ficar atento, de vigia ali para ver o que Deus vai falar. Ele passa dessas duas posturas para a adoração. E aí a adoração de Abacuque nós veremos nas próximas 2 semanas. E nós vamos tirar também dessa adoração algumas lições práticas acerca de como, mesmo em meu sofrimento, podemos e devemos louvar e adorar ao nosso Deus, porque Ele é grande, porque Ele é soberano. E nós vamos cantar essa verdade. Grande é o Senhor.